dando continuidade aqui ao nosso workshop com um tema, né, falando sobre o core da rede, né, falando sobre a internet e o fundamento, né, dos roteamentos. Então, como eu estava introduzindo, né, quando a gente começou a falar um pouco sobre o que que era a internet, eu tinha explicado para vocês, né, que a internet, né, por essa definição que está aparecendo aí na tela, ela é um conjunto de redes global de computadores, né? E essa definição, talvez ali aparentemente até satisfatória, né? Ela, digamos assim, ela é muito ínfima, né? Se a gente for parar para pensar na realidade, o que que é a internet? A internet, pessoal, ela de fato, ela é constituída, né, de uma série de um conjunto de regras, né, e protocolos que são deveras muito complexos, né? E que esse conjunto, né, essa pilha de protocolos, esses equipamentos que corroboram de forma conjunta, eles constituem, né, o que a gente tem de tão grandioso, assim, com a internet. Hoje em dia a gente pode fazer muitas coisas, né, com a internet. Então, devido a esse conjunto, né, de inúmeros protocolos, regras que são implementadas, né, através de operações lógicas, através de operações ali que envolvem, né, as camadas mais altas dos protocolos do modelo OSI, né, e consequentemente do modelo TCP/IP, é, a gente tem a constituição da nossa comunicação, né, através do mundo inteiro. Então, assim, é possível, né, a gente poder se comunicar com o mundo inteiro graças à internet, que é de fato, né, a maior obra de engenharia que a gente tem até hoje. E ela não é maior obra de engenharia não porque de fato assim, a internet é muito grande, não é só por esse fato, mas sim devido à complexidade, né? Ela é extremamente complexa, todos os protocolos são implementados de forma muito complexa, então a gente precisa, né, que existam, né, os órgãos regulamentadores, né? A gente precisa das instituições, as instituições não governamentais, né, sem fins lucrativos, para padronizar a internet. Para a gente dar uma continuidade, né, pessoal, para a gente ir para os fundamentos que a gente estava trabalhando até então, a gente vai voltar lá para os conceitos de roteamento, né? Quando a gente começou a falar aqui um pouquinho sobre roteamento. Aqui, né, nessa imagem, como eu já tinha explicado, que a gente tem uma rede. Essa rede aqui é uma rede genérica, né? Isso aqui é de um laboratório que eu tinha feito, um período de treinamento aí, em que a gente tem basicamente aqui duas redes, né? Que aqui a gente pode ver isso aqui como sendo dois escritórios, um escritório um escritório 2, né? E aqui é tipo como se fosse um data center, o backbone aqui desse escritório, né, que conecta essas duas redes. Então, o princípio do roteamento ele consiste em quê? Ele consiste, pessoal, necessariamente, né, na distribuição de rotas a fim de estabelecer a comunicação entre cada host, né? Então, se o escritório um ele quer se comunicar com o escritório 2 ou mesmo com o mundo, né, é necessário, né, que esses dispositivos, né, esses roteadores, eles, eh, eles possuam um conjunto de regras que estabeleçam uma comunicação direta entre eles, certo? Então a gente implementa um conjunto de regras, e esse conjunto de regras, né, que consistem basicamente na distribuição das rotas, essas rotas elas são distribuídas pela rede a fim, né, de que cada roteador ele consiga falar para os demais roteadores da rede como chegar às redes que eles possuem, né? Como a gente tinha explicado, cada enlace desse aqui ele está dentro de uma rede. E aqui, né, dentro aqui desse desenho, dessa representação, a gente tem cada rede aqui que cada enlace, né, ele constitui. Por exemplo, esse primeiro enlace aqui, ele está dentro dessa rede, né, 10.0.0/30. Então quer dizer que os 30 primeiros bits, né, desse meu endereço de IP, ele constituem a minha rede e os 4 bits, né, menos 2, eles constituem, né, o número de hosts, né? Então, tipo aqui, então o número de hosts, né, dentro dessa rede que são possíveis são somente 2, que é justamente o que liga esse roteador R1 e esse roteador R2. Isso aqui vale para os demais, certo? Pois muito bem. Já que a gente voltou nesse fundamento aqui de redes, né, a gente vai voltar de novo, né, para o nosso laboratóriozinho, para a gente. E a gente vai se direcionar somente a esses dois dispositivos aqui, né, que estão aqui por simplicidade, que são o R1 e o R2.
Vocês estão conseguindo ver, pessoal, isso aqui? Tá dando para ver certinho? Tá no slide, talvez tenha que compartilhar a tela Ah, ao invés da desculpa. janela. Eu confundo, cara, porque tem que trocar aqui no tem que trocar aqui no deixa eu ver aqui, trocar de tela, trocar de janela. É que eu fico confundindo direto. Agora vai dar bom. Pronto, agora vocês estão vendo aqui, né? Sim, sim. Show, show, né? Aqui é um cenário parecido com o que a gente tinha aqui, né? Só que eu não fiz o projeto como eu tinha feito antigamente, né? Como no outro, né? Tava o projeto mais direitinho. Ah, não, é porque a gente fez o projeto na hora lá. Aí aqui consiste em quê? Vamos pensar de novo no mesmo cenário, né? Vamos fazer aquele negócio lá de a gente colocar uma loopback aqui. E é só que aqui a gente vai apresentar um conceito que é um pouco mais interessante. Só para a gente se situar, né? Não sei se vocês estão lembrados disso. A loopback, ela geralmente a gente constitui ela como sendo um endereço barra 32, não é? Porque a loopback, ela é um endereço lógico. Então, tipo assim, como ele é um endereço lógico, né? A loopback, na verdade, é uma interface lógica, melhor falando, né? Então, assim, a gente constitui ela como ela dentro de uma rede barra 32, né? Instituída somente por um IP. Então, aqui, a gente usando aqui na RFC 1918, né? Usando esse IP privado aqui, muito comumzinho. Vamos aqui usar outro, né? É, dar aqui o 92.168.0.1, né? Então, esse aqui vai ser um 92.168.0.2/32. Bem fácil. Pois é. Aí aqui, né, a gente vai abrir agora aqui, né, os terminais. Só para vocês saberem, pessoal, aqui eu estou no IVNG. Isso daqui, pessoal, ele tem aquela diferença, né, do NSP. O NSP ele é um simulador, né? O IVNG ele é um emulador. Qual que é a diferença? O emulador ele se aproxima mais da realidade, né? É óbvio que o emulador ele tem as suas limitações, né? Mas a diferença do emulador é que realmente a gente está realmente rodando a imagem do sistema operacional aqui, né? A gente realmente está rodando uma virtualização. Não é simplesmente uma representação que a gente imita alguns comandos que são ali para estudo. É tipo assim, realmente ali a gente está rodando a imagem do equipamento. Então, como a gente tinha iniciado, né? E eu acho mais didático, a gente está trabalhando aqui com Huawei, certo? Então a gente vai iniciar aqui. é, Deixa eu ver aqui, o terminal deve estar na alta tela. Cadê o terminal? Abriu não. Oxi, cadê o terminal? Ué, não tá abrindo. Vou continuar aqui, né? Mais pra cá. Pra gente ver aqui. O terminal, ele geralmente ele é um pouquinho pequeno, mas eu acho que vai dar bom. Porque não tem como aumentar a fonte dele. Aí se vocês não estiverem entendendo alguma coisa, vocês me dizem. Não sei se vocês estão vendo, ó, esse terminal aqui, ele não está mexido, né, aqui, né? A gente não configurou nada aqui, assim como o outro. E a gente vai fazer as configurações básicas, né? Só para a gente lembrar como é que fazia, para a gente não esquecer, né? Então a gente vai dar aqui um sys, né, que é para o modo System View, e a gente vai dar um sysname, que é para mudar o nome do roteador, né? A gente bota R1. Aí, só que tem uma diferencinha, né? No equipamento realmente, né, no equipamento que é da Huawei, né, o sistema operacional, a gente tem que aplicar um commit, né? A gente tem que commitar. Então, não adianta só colocar colocar o comando, né? Você tem que confirmar o comando, né? Aí agora sim ele aceitou o commit. Aí a gente vai aqui na interface Ethernet 0/1/0. Ixi, errei. E ele também tem um negócio chato, ele não apaga no delete normal, é Ctrl H para apagar. Aí aqui, ó, a gente dá como outro, né, diz pedir, tem configuração de nada, e a gente coloca, né, esse primeiro IP. A gente vai colocar o 10.10.10.1/30. Ah, mas tem que colocar o IP address, né? IP address, né, que é de 92.168.0. Foi mal, pessoal, tô distraído. 10.
10.10.10.1 é a máscara a 30. Show. Aí tem que aplicar, óbvio, né? Commit. Beleza. Aí aqui a gente vai na loopback. Só dá um int, loop 0. Dá um commit, né? Porque a loopback é uma interface lógica do sistema operacional. E a gente dá um IP address. Só o IP add já funciona. 192.168.0.1/32. Commit. Beleza. Agora a gente vai abrir aqui o segundo terminal. Pronto, abriu. Mesma coisa. Bem facinho. R2. Commit. Interface. Ether 1/0/0. IP address 10.10.10. Aí aqui é o ponto 2, né? Porque lá na ponta era o ponto 1. Na ponta da máscara. 30. Commit. Aí a gente dá um Q. Aí a gente vai para int loopback 0. A gente tem uma loopback 0 aqui, dá um commit. E a gente coloca um IP address 192.168.0.2/32. Ctrl H, commit. Show. Bem fácil. Aí, né, como a gente já tinha testado da primeira vez, né, se a gente der um ping, se eu do R2 eu der um ping pro R1, né, por essa interface aqui, pela 1.000, usando o endereço 10.10.1, funciona, né? Todo mundo tá vendo, né, que funcionou aqui, né? E se eu tentar para loopback, que está em outra subrede, que é um 92.68.0.1, dá timeout, né? Por que dá timeout? Porque o meu roteador, ele não possui rotas, né, ele não possui nenhuma rota, né, que me leva para essa subrede. A gente pode dar até um DCN, né? Deixa eu só fazer um comando aqui, DCN, só para ficar mais fácil de visualizar. D1 do DCN, commit. A gente pode até dar uma olhada aqui, dar um display, né, na tabela de rota, disp routing table. Não, peraí. Display IP routing table. Aí aqui, né, pessoal, a gente vê que não tem nenhuma rota, né, que me leva para essa rede aqui, ó, 192.168.0.31. As rotas que eu tenho aqui são justamente aqui as rotas que me levam, né, para essa minha interface aqui do R1, que é a 10.10.0/30, né? A gente consegue ver essa rota bem aqui, ó. E essa rota aqui é justamente essa rede. É por isso que eu consigo me comunicar. Então, para mim poder me comunicar com esse daqui, eu preciso criar uma rota estática aqui. E como é que era a rota estática, né? A gente dá um IP, acho que é static, acho que é route static. Não, é static route. IP static, não. IP route static. IP route static. Eu coloco aqui a rede que eu quero chegar, que é justamente esse IP. E eu coloco a máscara dele. Só que aqui eu tenho que colocar a máscara cheia, né?
barra 32 máscara cheia é 255, 255, 255.255. E eu coloco o meu próximo salto. O próximo salto, obviamente, ele é o 10.10.0.1. Comitei. Testei o ping de novo. Pingou. Né? Todo mundo entendeu, pessoal, esses passos aqui? Deu para entender isso aqui, esses Sim, sim. conceitos? Só que agora eu Deu vou certo. mostrar um outro conceito aqui que ele não é tão intuitivo. Eu vou mostrar para vocês o conceito de rota default, que a gente vai precisar desse conceito. Se eu tentar, como eu já fiz o teste para cá, né? Daqui para cá funciona. Mas se eu tentar do R1 para loopback do R2, não funciona. Posso até mostrar aqui para vocês o 92.68.0.2. Não funciona. E aí vai cair no mesmo caso, né, de que na minha tabela de rotas do R1 não vai ter a rota que me leva aqui para loopback do R2. Só que, tipo assim, não sei se vocês perceberam, na tabela de rotas eu não tenho um IP, né? Na tabela de rotas, na verdade, eu tenho um endereço de rede. Vocês estão vendo aqui o barra 30? Isso aqui é uma rede. Isso aqui é uma rota. Uma rota é uma rede. Então, a rede é justamente o que me leva para um determinado bloco de IP. E tudo que está dentro daquele bloco de IP, eu consigo chegar nele. Vocês entendem esse conceito? Sim. Deu para entender, né? Então, vamos fazer um teste aqui para ver se funciona. Eu não tenho um barra 32 ali? Vocês não concordam que esse barra 32, por exemplo, ele está dentro de um barra 24? Se eu fizer Sim. assim, ó. Se eu fizer assim, ó, IP, halt, static. Eu quero chegar na rede 192.168.0.2. E se eu ao invés de fizer 255.255.255, eu fizer 250 e eu botar o meu gateway, né, como sendo 10.10.10.2, isso aqui é para funcionar, não é? Porque o barra 32 está dentro do barra 24. Vamos ver se funciona. Aí ele deu aqui informação. O destination, né, address e a máscara nelas não existem, né? Não tem essa rota aqui. Então vai ser gerada uma rota como essa aqui, né? Como a gente não tem isso aqui na tabela de rotas, né? Isso aqui vai ser gerado. Vamos ver se isso aqui funciona mesmo. Na verdade, eu estou tentando testar isso aqui. Eu estou testando isso aqui pela primeira vez com vocês. Mas se isso aqui não funcionar, tipo assim, vai dar pelo menos para vocês entenderem o conceito, né, por trás disso aqui. Então, se eu tentar fazer o ping 92.68.0.2, daí funcionou. Por que funcionou? Porque justamente, né, o meu barra 32, ele está dentro, né, do meu barra 24. E vai ser a mesma coisa assim sucessivamente. Então, por exemplo, se eu quero chegar no meu barra 32, eu poderia muito bem usar um barra 16. Vocês não concordam? E assim para baixo. Um barra 8 também funcionaria. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? Sim, sim. Deu para entender, né? Então vamos desfazer esse comando que a gente fez. Opa. Para desfazer é bem fácil, é só dar esse comando undo, na verdade. Então, Ctrl V aqui. Aí pergunta, né, se a gente quer mesmo desfazer isso aqui. Então, commit. Testa de novo para ver se está funcionando, né? O ping. Agora deu ruim, né? Não funciona mais. Então, já que vocês conseguiram concluir, né, que tipo assim, não necessariamente eu preciso colocar aquela rede, mas se eu colocar uma rede, uma rota,
cujo o tamanho do bloco, esse meu IP que eu quero alcançar esteja contido nesse bloco, então eu quero que vocês me respondam a seguinte questão. IP alt static 0.0.0. Isso aqui funciona? Vocês acham que funciona isso aí? Eu acho que não, porque não está conectado à rede 0.0.0. Hum, quem pensa diferente? Isso seria como se fosse o bloco mais abrangente possível, né? É o bloco que contém todo mundo. É o bloco que E contém 10, é o bloco que contém 4 bilhões e meio de endereços IP aí. e esse 10.10.10.2 É o é meu, o R2, né? é o meu próximo salto. É onde eu tenho que mandar essa rota à ponta. Ah, então acho que é para funcionar. Será? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Funcionou, né? Funcionou. Então, pessoal, esse é o princípio do roteamento, né? Tipo assim, não necessariamente eu tenho que o roteamento ele me diz qual que é o IP do meu próximo salto, por exemplo. Mas sim, ele cria uma rota, né, um bloco de IP que me permite ter alcançabilidade em um bloco e todos os hosts, né, que tiverem um IP que estão dentro desse bloco, eles podem ser alcançados dentro do meu roteamento. Como eu já disse, isso aqui é problema. Isso daqui, pessoal, esse aqui se chama, né, o que a gente conhece aqui dentro do mundo de redes, né, como rota default. É uma rota que vai, por exemplo, se você quer chegar num endereço que não está na sua rede, por exemplo, um endereço que está na internet, né, um endereço que pode ser qualquer coisa, um endereço que, tipo assim, pode ser um site que você não sabe o IP, que não está dentro da sua rede, ele vai mandar para essa rota default. Porque se não tiver na sua tabela, ter certeza que a tabela default acha, a rota default acha, porque essa rota default ela abrange todos os IPs, né? Só que como eu já disse, isso aqui é problema. Porque pensa comigo, se eu não tivesse esse IP aqui, o que que ia acontecer? Se eu não tivesse esse IP aqui, por exemplo, eu pinguei para um IP que não existe. Aí esse meu roteador R1 vai para cá, manda o pacote. Aí mandou o pacote para cá. Aí o roteador R2 olhou. Ah, ele quer chegar nesse IP aqui. Só que eu não tenho ele na minha tabela de rotas. O que eu tenho é a rota default. E a rota default tá mandando eu chutar o pacote para cá. Aí o R2 chuta o pacote de novo para cá. Aí, tipo, aí eu chego de novo no R1, aí ele verifica o endereço de destino é esse aqui. Aí ele, eu tenho a rota default, tá mandando eu chutar para cá. Aí o R2 vê de novo, só tem a rota default e chuta o pacote para cá. Aí fica nisso. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Isso aqui é um loop, né? Imagina, tipo assim, você chegou ali na tabela. Imagina, tipo assim, um pacote que veio da internet. Ele vai para você. Um TTL ali de 200, por exemplo. O TTL, né, para quem não sabe, é o time to live, né? Ele chega com um TTL de 200. Aí o TTL ele morre a cada salto. Então aqui, ó, 199, 198, 197, 196. Divide isso aí por 2, dá 100. Imagina que, por exemplo, esse pacote que você gerou, ele tem 10 mega. 10 mega, né? Então, se, por exemplo, se ele tem 10 mega, né? Fazendo aqui a multiplicação, fazendo 10 mega, 10 mega vezes 100, né? Dá. Não, 10 kbytes no caso, né? 10 kbytes vezes 100 dá. Deixa eu fazer aqui na calculadora, que é confuso pra mim. Calculadora. Dá 1 mega, né, pessoal? Dá 1 mega, né? Se eu multiplicar aqui 10 kbytes vezes 100, dá 1 mega. Uma porqueira de um pacote de, de um pacote de 10 mega, né? Aí imagina isso aí numa rede grande, né? Um monte de clientes, tipo assim, um provedor pequeno aí tem, sei lá, seus 3.000 clientes.
Aí imagina o tráfego que isso gera, né? Então isso aqui é um problema, né, que tem aqui quando a gente implementa, por exemplo, essas técnicas de rotas estáticas. Então é por isso, né, pessoal, que a gente não utiliza as rotas estáticas para fins de roteamento, principalmente em uma rede grande. Porque, primeiramente, não escala, é muito trabalhoso e você vai ter mais dor de cabeça do que você vai ter solução. Então é por isso, né, que convém eu fazer o uso, né, de algoritmos, né, de roteamento que são mais eficazes, né, que são mais inteligentes. Todo mundo entendeu, pessoal, essa problemática aí? Deu para entender Sim, o sim. porquê? Deu, né? Show. Bora lá. Agora pronto, não desliga. Desligou, rapaz, obediente. Agora deixa eu só confirmar uma coisa. Tá, vai. Se no R2 tivesse conectado lá seus 4 bilhões de dispositivos, né? Eu ia Isso. conseguir pingar todos eles através de R1, se eu tivesse isso aí que você fez, da máscara mais É, abrangente. em teoria sim, né? Em teoria sim. Só que, tipo assim, é tipo assim, tu tá falando, tipo assim, sei lá, eu tô numa rede privada, eu tenho todos esses hosts, né? Sim, em teoria, né, no utópico sim, né? Mas na prática mesmo, assim, a gente sabe que isso aí não existe, né? Até porque, por exemplo, na internet, né, a gente tem a divisão dos IPs públicos e privados, né? Então, assim, existem IPs que você pode utilizar dentro da sua rede interna, né, que fazem parte da RFC 1918, que é justamente esses IPs, o 92, o 68, 1.0/32, 10.10.10, 10.0, né? Ou aquele 172, 16, barra taral, taral. Esses ali são os IPs privados, né, que você pode utilizar no seu roteamento interno. Mas, por exemplo, os IPs tipo 888, 45, 20, barra 30, você não pode. Então, assim, na teoria você pode. Em um experimento de laboratório, se você conseguir emular 4 bilhões e meio de hosts, né, e fazer uma rota default, você consegue alcançar todo mundo, né? Na teoria, sim, isso é válido. Entendi. Obrigado. Nada. Vamos embora continuar, né, pessoal? Aí, agora eu vou precisar que vocês tenham muito mais atenção agora, porque a gente vai estar trabalhando agora com um algoritmo, né, de roteamento que são um pouco mais complexos, são bem mais complexos, na verdade, que é justamente ali o OSPF e o BGP. Então, quem tiver alguma dúvida, por favor, né, se manifeste ali na hora, para que a gente consiga aqui explicar, né, o laboratório consiga fluir. E mais uma vez, pessoal, o sentido, né, desse workshop não é que vocês saiam daqui já configurando tudo, tipo, eu já sou engenheiro de redes aqui, eu já sou engenheiro de telecomunicações, não. Basicamente aqui mostrar para vocês o que já existe, o que a gente tem ali no mercado, né, o que são um pouco ali das telecomunicações voltadas ali para a rede. E com o decorrer do tempo, né, tipo assim, vocês despertarem o interesse de vocês, né? Aí, tipo assim, aí já vai entrar para vocês ali de conhecer a carreira e tudo mais, tirar certificações. Tem muita pesquisa envolvida também para a galera que é acadêmica, né? Tipo assim, aí você fazer, sei lá, ser um professor da UFC, por exemplo, ou então de qualquer outra instituição federal, e participar e fazer parte do IETF, né? Que é um instituto de pesquisa, né? Que dá os padrões da internet, enfim, tem muita coisa. Então, pessoal, vamos aqui para a problemática. Já que a gente está tentando entender como a internet funciona, a gente vai ver como que se dá a internet, né? Quais são os fundamentos por trás dela. Vocês estão vendo aqui, né, pessoal, eu representei, por simplicidade, né, duas empresas bem famosas e bem conhecidas. Uma é a Google, né, e a gente está simulando, né, que a Google ele tem, por exemplo, uma rede como essa. É óbvio que a rede da Google é infinitamente maior do que isso. E a gente tem aqui a Netflix. O que acontece, né? Vamos supor que lá nos primórdios, né, ali da internet, não é bem assim que funciona, tá bom? Mas assim, só para a gente entender um pouquinho, ter um pouquinho do gostinho de entender como é que funciona. Mas vamos pensar que lá nos primórdios, né, a Netflix, ela ainda era uma empresa pequena, né, e ela estava iniciando ali, lá nos primórdios da internet. E, digamos assim, a Google já era uma empresa maior e que ela poderia, sim, ali
a Google poderia ser o intermédio ali para a Netflix se conectar com o mundo, né? Tipo assim. Então, então digamos assim, a gente tem que a Netflix, ela adquiriu um ASN. Para quem não sabe, o ASN, né, como eu já tinha explicado até no workshop anterior, ele é tipo um registro, né, que ele é feito pelos HERS, em que essa empresa, né, que tem esse ASN, a infraestrutura dela é reconhecida pelo mundo todo. E a Netflix, a Google também é um ASN que já está conectado no mundo. E a Netflix é se conectar com o Google para justamente ela ter conectividade com o mundo, né? Então o que ele vai fazer? A Netflix, ela quer se conectar com o Google, né, através desse servidor aqui. Vocês estão vendo esse servidor? Esse Sim, sim. servidorzinho que a gente está colocando o nome dele de server Google, né? E a Netflix, ela quer alcançar esse servidor pela internet, né? Pela infraestrutura dela, ela quer alcançar o servidor, né? E o que acontece? Só que, tipo assim, a Google, ela não pode permitir que a rede na Netflix faça parte da rede dela, né? Porque, tipo assim, eu tenho uma empresa de fora que eu vou estar conectando diretamente a minha infraestrutura, não faz sentido, né? Ou vocês concordam com isso? Tipo assim, por exemplo, Sim. quem é cliente da SobralNet, por exemplo, vocês conseguem se conectar diretamente com outro computador que está, sei lá na central da SobralNet? Não. A SobralNet, tipo assim, quem é cliente da SobralNet acessa a internet, né, pela infraestrutura da SobralNet, mas só que não conhece a rede interna, né? Então, assim, o que acontece? A Google, né, ela quer que a Netflix alcance somente esse host aqui. E esse host, ele tá dentro desse bloco de IP aqui, ó, 45.20.0/21.0.0/24. Esse aí é um bloco de IP público, né, que, por exemplo, um dos hears, né, que podem ser tipo a IANA, né, por exemplo, aqui vamos supondo aqui que a Google tem sede aqui no Brasil, a IANA forneceu esse bloco de IP aqui para o Google, esse bloco de IP público. Esses IPs públicos eles têm alcançabilidade direta na internet. E para a Netflix, ela forneceu esse bloco de IP aqui, ó, esse 135.90.0.0/24. E para o Google, ela deu esse AS aqui, esse 15.16.9. E para a Netflix, ela deu esse AS aqui, ó, esse 29.06. Tá dando para entender, pessoal, até aí? Vocês estão conseguindo entender a problemática? Sim, sim. Deu certo. Tem ninguém voando não, né, pessoal? Quem tiver voando aí, por favor, pode pronunciar aí, tá bom? Porque aqui todo mundo tem que caminhar junto, tá? A infraestrutura da Google tá pronta. E vamos pensar, né, que, por exemplo, sei lá, a gente trabalha aqui na Google, né, e a Netflix contratou a gente lá pra poder, tipo assim, fazer os pormenores lá, né? Se a gente for aqui na rede aqui da Netflix, a gente percebe que tem esse servidor aqui, né? Servidor Netflix, e tem essa máquina Windows aqui, que é para conectar, que é para eles fazerem um acesso e tudo mais, e tem esses roteadores. E esses roteadores, se a gente for aqui na borda, né? A borda, pessoal, ele é um conceito, né? Ele é um dispositivo, a gente denomina como borda o dispositivo que se conecta, né, com o mundo, né? O dispositivo que tem conexão direta com a internet. É onde você recebe seu link WAN, né? Então aqui, por exemplo, a gente tem as configurações básicas aqui na borda, né? A gente tem aqui que a borda já tem um nomezinho dela aqui, e ela já tem esses endereços aqui, ó, esse IP, esse endereço de loopback, e ela já tem esse endereço aqui, ó, nessa interface aqui. Só que a borda, ela não se comunica com o core. Se eu tentar, por exemplo, pingar para loopback do core, o 72.17.1.2, não vai, ó. Se eu tentar me comunicar lá pro 3, né, que é a loopback aqui que é a loopback aqui do meu roteador, que conecta aqui o meu servidor Netflix, que ele é o final 3, também não funciona.
ele só consegue se comunicar por um único IP, que é justamente aqui o IP que está conectado diretamente à borda, que é o 10.0.0.0/2. Porque esse IP, ele tem conexão direta, né? Eles estão diretamente conectados. Aqui eles estão fazendo parte da mesma rede. Aqui eles estão na mesma rede. Aqui é uma rede diferente. Aqui é outra rede diferente. Aqui é outra rede diferente. Aqui é outra rede diferente e vice-versa. Pois muito bem, né, pessoal? O primeiro passo antes da gente poder se conectar no mundo, né, se conectar com a Google, é poder se conectar, é poder fazer a Netflix se conectar com ele mesmo, né? Aqui, por exemplo, para esse computador aqui e para esse servidor, a gente tem um DHCP server. Esse DHCP server, ele já está configurado, tá bom? A gente não vai se preocupar com isso, até porque já foge do conceito de roteamento, ele só tomaria mais tempo. A gente vai se preocupar única e exclusivamente com o roteamento, tá certo? E como é boa prática, né, a gente vai implementar aqui nessa rede da Netflix um roteamento IGP, que é o OSPF. A gente vai implementar aqui o OSPF, né? Eu já dei um pouquinho da base teórica sobre o OSPF, né? O OSPF é um algoritmo, né, que se baseia no algoritmo de Dijkstra, né? Ele interpreta, né, cada host desse aqui como um nó. E então ele traça o melhor caminho, né, para chegar em cada rede. E no OSPF a gente vai ter a propagação das redes aqui entre cada dispositivo. E assim ele permite a alcançabilidade. E isso de uma forma mais escalável, mais inteligente. Certo? Beleza, né, pessoal? Vocês entenderam essa problemática aí? Deu para pegar? Sim. Beleza. Pois agora bora implementar, né? Vamos aqui ver aqui um pouquinho aqui dos comandos. A gente está aqui já na borda Netflix. Opa. Vamos aqui para a borda Netflix. E a gente vai começar a configurar o OSPF. A gente dá o primeiro sys, né, que é para o modo de configuração. E o primeiro passo é a gente abrir uma instância OSPF, um processo OSPF. Então a gente vai dar um OSPF 1. E a gente entra num conceito muito interessante que é o de Router ID. O Router ID, né, pessoal, ele é tipo um atributo que ele é utilizado, né, pelo OSPF, que é, digamos assim, para ele poder decidir qual a melhor rota para chegar num determinado host, né? Às vezes, por exemplo, você tem duas rotas que elas têm a mesma métrica, né, e caminhos de mesmo custo. Então, assim, para o roteador ele poder decidir qual que é o caminho que ele vai optar, por qual host ele vai passar, ele opta, né, por ir pelo caminho de maior Router ID. Então, você pode apresentar aqui, por favor, lá os slides? Eu queria que vocês mudassem aí rapidinho, só para a tela da Ana Clara. Ela vai apresentar aqui só o slide. Você fechou o slide, foi? Ah, sim, pronto. Coloca em telas. Pronto. Não. Você vai compartilhar, eu acho. Vocês estão conseguindo ver aqui a tela da Ana Clara? Sim. Pronto. Vocês mudem aí rapidinho para a tela dela. E aqui a gente vai para o roteamento, ó. Vamos supor, né, pessoal, que aqui, ó, a gente quer que esse roteador ele chegue daqui para cá. E ele tem esses múltiplos caminhos. Então aqui, vamos supor que, tipo assim, para ele chegar daqui para cá, a gente não tem esse roteador aqui, ele está transparente aqui na rede. Então a gente tem basicamente o mesmo custo. A gente não tem esse roteador aqui nem esse, eles estão transparentes aqui na rede e eles não atribuem custo de nada, eles não são visíveis na rede. O que acontece? Esses dois caminhos aqui, eles vão ter o mesmo custo. Mais uma vez, desconsiderando esses dois aqui, ó. Aí, tipo assim, beleza. Essa rota aqui, ela é, por exemplo, uma barra 30 para chegar aqui.
E essa daqui é uma rota /30 também. As duas rotas, elas possuem a mesma especificidade. Então, elas estão em mesmo grau de atribuição, né? E esses dois caminhos aqui têm o mesmo custo. Então, como é que o roteador vai decidir? Ele vai ficar mandando pacote para cá, depois ficar mandando pacote para cá? Não. Ele vai decidir por qual roteador tem o maior router ID. Então, aquele que tiver o maior router ID, ele ganha. Aí o tráfego, supondo que o maior router ID seja desse roteador aqui, o tráfego ele vai preferir passar por aqui do que por aqui. Só isso mesmo. Vocês conseguiram entender, pessoal, essa explicação? Sim. Sim. Beleza. Parar aqui de transmitir. Agora a gente volta aqui para a minha transmissão. Então, por boa prática, né, geralmente a gente coloca o router ID com o mesmo formato da loop. Hã? Sim, tá transmitindo aqui. Vocês voltaram, né, pessoal, para minha tela? Eu tô no laboratório de novo. Eu acho que seu áudio tá ligado. Tá não. Pronto. Por boas práticas, né, quando a gente está implementando um projeto, a gente coloca o router ID como sendo o mesmo IP da loopback. Só que o router ID não é um IP, né? O router ID é tipo um CPF, por exemplo. Mas ele não é um IP. Então a gente coloca aqui, como a gente está no R1 e a loopback é do R1, ou da borda, né? Então a gente vai colocar esse router ID dela. 172.17.1.1. Atribuiu esse router ID e já criou, né, a primeira instância ao SPF, né? O primeiro processo ao SPF. Aí a gente precisa adicionar, né? A gente precisa criar o que a gente chama área, né? A gente criou o processo OSPF e o nosso roteamento ele tem que existir dentro de uma área, que é a área OSPF. Então a gente vai criar aqui a área, a gente vai dizer que essa aqui é a área 0, né? Dá um commit. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar os prefixos de rede que vão me permitir alcançabilidade para minhas interfaces. Percebam, as interfaces é que falam OSPF, certo? São as interfaces que falam OSPF. Então, a gente precisa adicionar aqui na área os prefixos de rede que me dão alcançabilidade para essas interfaces. Quais são as interfaces que eu tenho que me conectar diretamente? Que eu tenho que permitir alcançabilidade? É essa interface aqui e a minha loopback. É a 1.00 e essa aqui é a minha loopback. Então, como é que eu faço isso? Eu dou um network. Eu coloco, né, esse meu IP, por exemplo, vamos adicionar da interface 1/0/0, que é 10.0.0.0, né? E a gente vai usar um conceito que a gente chama de máscara coringa, né, que é a máscara invertida. A máscara invertida é justamente o que demonstra, né, que a gente não está divulgando uma rede, né, como assim no BGP, mas sim a gente está assinalando são os prefixos que me permitem alcançabilidade para minha interface. E a máscara coringa, tipo, ela é a inversão da máscara cheia. A máscara /30, né, 255, 255, 255, 252. Então, a gente vai fazer o inverso. Então, em vez de ser 255, vai ser 0. 0, 0. De 252 para 255, faltam 3. Então, aqui vai ser ponto 3. Pronto. É essa a máscara coringa. Deu para entender? Ou Deu não? sim. Conceito aqui de máscara coringa é meio chato. Até hoje, um dia desse, eu tava tentando entender isso aqui. E a gente vai fazer isso a mesma coisa com a loopback. 172.17.1.1. E a gente vai usar a máscara coringa de novo, já que a loopback é 255, 255, 255, 255. Então vai ser 0, 0, 0, 0. Commit. Aí a gente vai começar, a gente já terminou aqui na área, né? A gente aqui ele vai voltar para a instância OSPF. Outra boa prática, né, pessoal, consiste no quê? O OSPF ele fica constantemente mandando pacotes de hello a partir das interfaces físicas, né?
que é para justamente uma forma de demonstrar que essas interfaces elas estão aptas, né, para roteamento. Só que, tipo assim, por questões de boa prática e para melhorar a convergência do roteamento, a gente não pode deixar que a nossa interface de loopback ela fique mandando pacote de hello para as demais. Por quê? Porque a loopback ela é uma interface lógica. Ela está sempre app. Então ela não precisa ficar mandando pacote de hello. Na verdade, ela vai sobrecarregar o meu equipamento, né? Se ela ficar mandando pacote de hello constantemente. E vai interferir, né? Vai interferir na convergência do meu roteamento. Então, a gente tem que desativar essa função da loopback, né? De ela ficar mandando pacote de hello para as demais interfaces. Como é que a gente faz isso? A gente utiliza o comando silent interface. Só que, tipo aqui, quando a gente vai no silent interface, a gente vê quais são as opções que tem. No Huawei, só me dá essas opções, que são as interfaces físicas, que é a Ethernet, a Giga Ethernet, que são interfaces físicas, e desabilitar tudo. Todas as interfaces vão ficar silenciadas, né? Elas não vão ficar mandando pacote hello. Então, o que tem que fazer? Isso é uma coisa meio chata aqui do Huawei, né? A gente tem que deixar todo mundo silenciado. Aí a gente tem que desilenciar manualmente as demais interfaces físicas, né? Para o nosso caso, a gente vai fazer aqui um silent interface. E para aqui para a borda, né? Eu vou desilenciar a minha interface 1/0/0. Porque ela é uma interface física e eu quero que ela fale o SPF segundo o meu projeto. /0/0. Silent. Ah, não. Silent. Não. É um dos Silent Interface. Um dos Silent Interface, né? Um do Silent Interface. Ó, agora vocês percebem, né, que eu dei o Silent Interface e nem apareceu o asterisco. Por quê? Porque já estava tudo silenciado. Aí quando eu desfiz o silenciamento, apareceu o asterisco, né, para mim dar o commit. Beleza. Agora a gente vai fazer a mesma coisa, né, para os demais. Aí aqui eu vou ser um pouco mais breve, né? Já que vocês conseguiram entender o conceito aqui já na borda, que no core a gente vai se abster, né, de explicar tudo de novo. Vamos lá, sobre o terminal. Isso. Aí a gente vai dar um OSPF 1, alterar ID 172.17.1.2, commit. Aí a gente vai criar a nossa área 0. A gente tem que colocar na mesma área, né? Todo roteamento. A gente criou a área 0 ali, tem que ser na área 0 aqui também. E a gente vai colocar as nossas interfaces, né? A gente vai colocar essa rede aqui que me conecta aqui o meu servidor Windows, a minha loopback e a minha rede aqui que me conecta ao server, né? Então eu vou colocar aqui network 10.0.0.0, aí 0.0.0.3. Aí eu vou adicionar aqui o 4, né, agora, a final 4, a minha rede final 4. Ela é /30, então ela é ponto .0 também. Eu vou adicionar a minha loopback. A loopback, então ela vai ser assim. A loopback. Não, vamos adicionar primeiro essa rede bem aqui, ó, a rede aqui do meu Windows, que é do DHCP, que ela é mais fácil. Aí vai ser 10.10, 10.10.10.0. E ela é /24. Como a /24 é 255.255.255.0, então aqui vai ser 0.0.0.255. E por último a loopback. Ela vai ser 172.17.1.
2 e tudo 0. Commit. Vamos lá. Aí agora a gente faz aquela mesma coisinha, né, que a gente fez, né? A gente vai tentar silenciar tudo, a gente vai ter que silenciar tudo. E manualmente a gente vai desilenciar as demais interfaces. Mundo, Silent Interface. A gente vai silenciar a interface Ethernet 1/0/0. A gente vai desilenciar a interface 1/0/0, 1/0/1. A gente vai desilenciar a interface 1/0/2. E a gente vai manter silenciada a loopback. Commit. Show de bola. Feito isso, agora a gente vai finalmente, né, passar para o nosso server, né? Para o roteador que está aqui no server. Então, sys ospf 1 router ID 172.17.1.3. Então, commit área 0. Da área 0 a gente vai colocar a rede. Vamos colocar a rede, né? Os prefixos para alcançar as interfaces. 4, 0.0 barra 0.0.0/3. Vai dar um network. Agora a gente vai mudar um pouquinho. Vai deixar isso aqui. E a gente vai colocar agora aqui esse servidor público aqui, que é 135.90.0.8. E a gente vai adicionar loopback. Adicionou a loopback 172.17.1.3. E aqui é tudo 0. Commit. Sai da área 0. Se mantém no processo OSPF. A gente dá um silent all, acho. Silent all. Silenciar tudo. E a gente dá um undo silent. Undo silent interface Ethernet. Ethernet 1/0/0. E a gente está numa 1/1. Commit. Show. Finalizando, né, pessoal, o roteamento. Bora testar agora. Fazer os testes, né? Vamos ver esse aqui do meu server. Do roteador aqui que está aqui no server, né? Esse roteador aqui. Vamos ver se ele alcança a loopback. Se ele alcança a loopback, né, da minha borda, né? 172.17.1.1. Alcançou? Alcançou. Por quê, pessoal? Vocês estão conseguindo entender isso aqui? Pior que agora eu me perdi um pouco, viu? Eu não Perdeu? entendi por que que o servidor, né, alcança a Hum. borda, mas o contrário, não, a borda não alcança o servidor. Não, agora ela alcança. Quer que eu te mostre?
Só abrir aqui, então. Bora ver se ele alcança a loopback, né? 172.17.1.3. Alcança. Eu não configurei uma rota direta como a gente fez antes. Eu só divulguei. Eu só configurei aqui no OSPF os prefixos, né, que me permitem alcançabilidade ali para a internet. Aí o OSPF, né, ele intrinsecamente ele já distribui as rotas, né, entre os demais roteadores e eu já consigo alcançar. Tanto que se eu fizer, ó, DISP IP Routing Table, olha aqui o que essas flags aqui, ó, OSPF, ó. Ó, a minha borda tem essas rotas aqui, ó. A minha borda, que é esse roteador aqui, ó, ele tem a rota que me permite chegar bem aqui, ó. Ele tem a rota que me permite chegar bem aqui, ó, aqui no Windows, né? Ele tem a rota que me permite chegar na loopback do Core e tem a rota que me permite chegar na loopback aqui do server. 4 rotas. Todas as OSPF com métrica 10. Bem mais escalável, né? Completamente mais escalável do que criar rotas estáticas. O script fica mais limpo. Então, por exemplo, é o poder, né, de um algoritmo OSPF. Né? Então, já que a gente configurou, né, o OSPF e tudo mais, agora cabe assim, a gente fazer alguns testes, né? Por exemplo, a gente tem aqui o Windows. A gente tem esse Windowsinho aqui. Bora ver como é que está configurado esse Windows aqui. O que tem nele. Tá aí, pessoal. Vocês veem, é um loop infinito. É uma máquina virtual simulando uma máquina virtual que está dentro de outra máquina virtual. Teste. Windows 7, o bichão. Vocês matar a saudade. Vamos ver aqui qual que é o IP que pegou. IP. Ah, não. IP config. Pegou esse IP 10.0.10.10.200, né? Que é justamente o IP que está dentro da rede desse DHCP aqui, ó. Daqui para cá tem um DHCP server, né? Esse core ele faz um DHCP server e esse Windows aqui está fazendo DHCP client. Esse 10.10.10.200 está dentro dessa rede aqui 10.10.10.24. Beleza? Igual um roteadorzinho de vocês aí. Pois muito bem. Bora ver se a gente consegue pingar nesse servidor. Não é possível, né? A Netflix tem um servidor, eu não consigo alcançar o servidor dentro da própria rede da Netflix. 8. Ó, tá nessa rede 8, né? A 8. Isso aqui é o endereço de rede. Se isso aqui é o final 8, então quer dizer que aqui o meu server é o 9 e o meu Linux, né, que está fazendo a função do server, ele é o 10. Vixe, Maria, pingou não. Ah, pingou, tá aí. Pingou, pessoal. Só deu um sustinho aqui em nós. Perdeu um pacote. Vocês querem ver lá o IP do que tá no server ou vocês acreditam em mim que esse aqui é o final 10? Eu só não entendi como é que tu conseguiu chegar a essa conclusão. Hã? Eu só não entendi Quê? direito como é que tu chegou à conclusão que ali era o final 10. Por quê? Sim, ó. Por quê? Ó, presta atenção. Ó, só tu contar, ó, 135, ó, 135.90.0.8/30. Barra 30 é o quê? Eu tenho quantos endereços, né? Barra 30, ó, tipo assim, ó, o endereço de IP são 32, né?
não é? Um endereço IP não é 32 Sim, bits? sim. Então, por exemplo, então sobra 4, né? Sobram 2 bits, né? Que é 2 elevado a 2, que dá 4. Sim. 4 endereços, né? Ah, Só que, mas um é tipo, broadcast, o outro ó, é. um é rede e o outro é broadcast. Sim. O 8, né? O 8 ele é a rede, né? Aí Uhum. tipo, tu conta 8, 9, 10, 11. São o que dá 4, né? 8, 9, Uhum. 10, 11. O 8 é rede e o 11 é broadcast. Então, o que está nessa interface aqui é o 9 e o que está aqui no meu Linux é o 10. Entendi. Deu para entender, pessoal? Todo mundo conseguiu acompanhar aí? Deu para entender? Desistam não, pessoal. Fiquem comigo. Não, não abandonem o barco. Ainda tem um BGP ainda, pessoal. Quem tiver alguma dúvida pode se pronunciar, pessoal. Tem isso não, tá bom? Pois muito bem, né, pessoal? A gente configurou aqui, né, o ASPF, a rede interna, né? Tá tudo muito bonito. Eu consigo me comunicar aqui com o meu servidor dentro da minha própria rede, né? Consigo pingar em qualquer host. Só que tipo uma rede que se conecta só, única e exclusivamente com os próprios hosts, de nada me serve, né? De nada essa rede ela é interessante, então assim, tá, vamos para a conclusão final. Ela chegue para o mundo, ela chegue para a internet. Então, como eu falei, né, tipo, expliquei a problemática, tipo, aqui a minha borda da Netflix, né, a Netflix, ela quer alcançar o Google, né, especificamente o servidor. Porque nesse servidor aqui, né, esse servidor do Google, ele é um servidor que tá alcançável pela internet. Então a Netflix quer chegar nesse servidor para justamente hospedar o serviço de streaming dela e a partir do Google ela consegue, tipo assim, muitas pessoas conseguirem acessar a internet. Vocês têm essa compreensão? Vocês entenderam essa problemática? Mais uma vez, ó, a Netflix, ela tem o serviço de streaming dela, né? E ela quer chegar nesse servidor aqui do Google, que tem conectividade direta com a internet, que está alcançável pela internet, para justamente para tipo, poder hospedar, sei lá, o serviço de streaming dela, para que a partir do Google eu consiga alcançar, né, o serviço de streaming da Netflix. É esse o meu problema, né? Então o Google ele vai prestar um serviço, né, para a Netflix, que é para justamente divulgar o serviço dela no mundo. Então eu preciso, né, implementar um roteamento aqui entre essas duas empresas para que eu consiga tipo alcançar, para que eu dentro da minha rede da Netflix eu consiga alcançar esse servidor do Google. Vocês estão conseguindo entender isso? Sim, sim. Só que tipo, vocês perceberam que no OSPF cada host desse aqui ele não tinha as rotas que permitiam alcançar uns aos outros? Vocês não Sim. perceberam isso? Olhando a tabela de rotas, assim, eu não conseguia alcançar, eu não tinha as rotas que me levavam um dos hosts a cada um da rede, né? Então, só que, tipo, isso dentro de empresas não pode acontecer. Eu não posso permitir que, tipo, uma outra empresa de fora tenha acesso aqui, por exemplo, a loopback do meu core. Pode muito bem vazar e a pessoa pode acabar com a minha empresa, né? Se ela tiver acesso a loopback, é um grau de destruição gigantesco. Então, eu quero, né, então o Google, né, ele quer que a Netflix ele se conecte a esse dispositivo aqui, esse server do Google, mas que ele não consiga alcançar nenhum host desse aqui. Será que isso é possível? Tem como fazer isso?
Eu digo que é. Deve Esse ser, né? protocolo aí. Tentando deixar o core O core transparente? Isso, transparente à rede. Não, mas só que, tipo, tá, beleza, ele tá transparente, mas só que, tipo, eu não quero que tipo assim, eu só quero que a minha Netflix ela só alcance isso aqui, eu só alcance esse IP aqui, só alcance aqui o meu server. Eu não quero que ele chegue em nada aqui, nem nesse meu computador aqui, então não é só o core que fica transparente. E essa questão de transparente é tipo colocar o roteador como um switch, né? Tipo um hub, um switch burro. Quando a gente fala assim, que o meu dispositivo está transparente à rede, é isso, né? Então, o que cabe, pessoal? Cabe a gente implementar um roteamento BGP, que é o roteamento que faz a internet funcionar. No BGP, o que acontece? No BGP, eu vou divulgar somente as redes que eu quero que as redes externas alcancem. Eu vou só dizer quais são essas redes que ele alcança. O que eu determinar que o mundo pode alcançar no meu BGP é o que o mundo vai alcançar. E o que eu disser que o mundo não vai alcançar, ele não vai alcançar. Então, né, a gente vai estabelecer uma seção BGP em que o Google só está permitindo que a Netflix só alcance isso aqui, tá? Só que como é que funciona essa questão, né? O Google meio que está fazendo a função de uma operadora para a Netflix. Ela está fornecendo um link para o mundo. Então o Google já implementou todas as políticas aqui na rede interna dele, né? Já está tudo roteado e eles estão fornecendo aqui uma seção BGP para a gente. Aí chegou, por exemplo, sei lá, o analista ali do Google, né? Entrou em contato ali com a gente, passar umas informaçõezinhas aqui pra gente. Ele vai chegar, olha, Netflix, a gente vai estar te passando um endereço de IP, que é o endereço de IP para você colocar na sua WAN, que é o endereço de IP 50.50.1.2, que é para você colocar na interface de WAN da sua borda. A gente vai estar te fornecendo aqui o nosso ASN, que é o nosso número de AS, que é o 1516.9, e a gente vai estar passando para você o bloco de IP que a gente vai estar mandando para você. Bloco público, né? Bloco público. Que vai ser o nosso bloco público que a gente está fornecendo alcançabilidade para a internet, esse 45.20.0/24. O Google mandou isso aqui para a Netflix. Agora a Netflix tem que se virar para chegar nesse bloco aqui. Ele já deixou tudo no ponto. Ele só nos passou essas informações aqui. Vocês acham que só com isso aqui a gente consegue? Bora ver se dá certo. Bora entrar aqui na borda. Agora as configurações vão ser somente na borda, pessoal. Vai ser somente na borda. A gente vai aqui na borda. Vamos abrir aqui a nossa borda, né? Na borda da Netflix. Tudo no ponto, né? Já está no modo de configuração. E a gente vai criar uma instância BGP que é parecido com o que a gente cria no OSPF. A gente vai colocar BGP. Pode ser assim também. BGP. E a gente vai colocar o nosso ASN. Como eu tinha mencionado para vocês, né, pessoal? A Netflix, ela tem um número de ASN, né, segundo o registro, né, da IANA, né, por exemplo, pode ser a NIC-BR também, se for aqui no Brasil. E ela tem esse bloco de IP público também. Então, o que vai acontecer? A gente vai abrir a instância BGP, que é a nossa instância. E a nossa instância BGP, ele tem esse número de ASN. Então, a gente vai fazer BGP 2906. Pronto, a gente criou a nossa primeira instância BGP. E como é de costume, né, essa instância BGP ela precisa do atributo, que é o Router ID,
o router ID para justamente assim, para outras redes, né? Que consequentemente forem passar pela Netflix também, já que a Netflix está se conectando pelo mundo, o router ID ele vai servir como um atributo do roteamento entre os domínios da internet, né? Então, se a Netflix ela estiver fazendo tipo o papel de AS de trânsito e outras operadoras estiverem transmitindo pacote e passar através da rede na Netflix como um salto, ele precisa desse atributo do router ID, né, para fazer as métricas do roteamento. Então a gente vai configurar esse router ID aqui também. É a mesma coisa do OSPF, né? A gente utiliza o mesmo router ID para tudo. 172.17.1.1. Pronto, a gente colocou esse router ID. Aí falta também, né, pessoal, a gente fazer um detalhe muito importante. Vocês se lembram, né, que a Google, né, falou que ele deu pra gente esse IP aqui, que é o IP pra gente se conectar. Então a gente vai ter que ir na interface de WAN, a nossa interface que vai para o mundo, aqui na borda, na Netflix, e colocar esse IP. Qual é essa interface? Essa interface aqui, ó, porque ela que está conectando a Netflix. Ela que está se conectando ao mundo. Então a gente vai interface Ethernet 1/0/1. Chega, trava, IP, address 5050.1.2. E esse endereço ele é /30. Commit. Show. Agora a gente volta de novo para a nossa instância BGP. Ah, meu Deus, tá aqui. E a gente vai começar a nossa configuração. A gente vai fazer aqui, pessoal, algumas configurações que não vale muito a pena aqui explicar, mas eu quero que vocês aceitem. A gente vai dar um mundo synchronization, que é justamente aqui, porque tipo assim, o BGP ele só vai divulgar as rotas que estão dentro ali da nossa tabela de rotas. Se essa rota existir na tabela de rotas, o BGP vai divulgar. Só que isso não é interessante, né? A gente quer que o BGP ele divulgue em rotas que não necessariamente estejam ali na nossa tabela de rotas, né? Então a gente vai dar esse mundo synchronization, né? A gente vai desincronizar o BGP, né, da nossa tabela de rotas. Aqui, geralmente, por default, ele já vem com o mundo, né? Ele já vem desativado o synchronization, né? Por padrão, né? Tipo, a Huawei já desincroniza isso aqui. Eu tinha esquecido desse detalhe. E a gente vai dar um import. A gente vai dar um import rotas estáticas. A gente vai importar as rotas estáticas, né? Import rotas estáticas. Não, é import route. Import route static. Vai importar rotas estáticas. Agora, né, pessoal, a gente vai começar a implementar. Quer saber? Eu acho que não vou fazer isso não. Acho que não precisa não. Import rotas estáticas. Não precisa disso não. Agora, né, pessoal, a gente vai começar a divulgar as redes, né, que estão presentes aqui dentro da minha empresa, né? Já que, por exemplo, já que a Netflix ela detém, né, um bloco de IP público, a gente vai divulgar esse nosso bloco de IP público para a Google, né? Então a gente vai dar aqui, a gente vai entrar, né, tem dentro das configurações de rede, né, que é tipo área 0, só que aqui a gente não chama de área 0, é o IPv4 Family. O IPv4 Family Unicache. E aqui dentro, né, a gente vai começar a divulgar as rotas, né? A divulgar as redes, na verdade, vai divulgar as redes que a gente quer que a Google alcance, as redes que a gente quer colocar para o mundo. Então a gente vai dar um 135.90. Não, falta o network aqui. Network 135.90.0.0/24.
E também, né, a gente pode, sei lá, divulgar também rota default, né? A gente dá um commit e a gente pode sair. Agora, né, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um conceito que a gente chama de prefix list. A prefix list, elas são, digamos assim, ações, né, que a gente vai estar implementando, são ações que são incisivas lá dentro do nosso roteamento de BGP, que a gente vai estar implementando ali nas políticas. Ou seja, primeiro a gente vai criar as políticas, né, de roteamento e a gente implementa as ações. Então aqui a gente vai estar implementando a ação dessa política e depois a gente vai estar implementando os filtros onde a gente vai aplicar essas ações. Então a gente vai dar primeiro, né? A gente vai criar o nosso primeiro prefix list, que a gente vai dar um IP prefix list. A gente vai chamar essa IP prefix list de bloco Google. Vai ser o bloco Google. E ele é um bloco /24, né? E a gente vai permitir que esse bloco, e a gente vai dar uma ação de permit 45.20.45.20.0.0/24. A gente vai permitir, né? E a gente vai criar também outra prefix list que a gente vai chamar ela de bloco Netflix. Ela é um bloco /24 também. E a gente vai colocar esse nosso bloco. O bloco que a Netflix ela detém. Vacilo. Acho que dá certo. Permite. É o 135.90.0.0. E a gente pode também, né, tipo, fazer uma prefix list, né, tipo, mais pra frente, que a gente vai chamar essa prefix list rota default. Já isso aqui vai fazer sentido, pessoal, não se preocupe não. Aí a rota default, né, a gente sabe que ela é aquela, né, que é a 0.0.0, 0.0, 0.0.0 e ela é também a máscara dela é 0, né? 0.0.0/0. Aí a gente dá um commit aqui. Confirma essa criação dessas prefixes lists. Agora, pessoal, já que a gente implementou as ações, a gente vai começar a implementar algumas configurações antes da gente estabelecer a comunicação direta com o Google, né? Perceba, a gente até agora está só implementando políticas. Por que é interessante a gente implementar as políticas antes? Porque, como eu já disse, o Google já está mandando tudo para a gente. Só que o Google pode estar mandando coisa que eu não queira. Por exemplo, o Google ele pode estar me mandando tipo um full routing, que são as rotas, né, que são uma tabela de 800 mil rotas que me conectam ao mundo inteiro. Né, um full route, né, tipo num equipamento como o Huawei, ele não suporta. Porque 800 mil rotas, né, tipo assim, é muita coisa, né, para um equipamento suportar. Tem que ser um equipamento com silício, né, muito parrudo, assim, silício muito caro e, tipo assim, hoje a gente não, hoje, né, dentro do que a gente conhece como Huawei, que sim, é um vendedor muito bom, né, só que, tipo, o que a gente tem de melhor no Huawei, por exemplo, que é um NE4000, um NE40, né, esse equipamento, ele suporta ali até umas 120 mil rotas, né? Então, 800 mil rotas travaria o seu equipamento. Então, é importante, né, que a gente primeiro implemente nessas políticas de roteamento, o que a gente vai permitir, o que a gente não vai permitir, para que, por conseguinte, né, a gente comece a implementar a conexão direta. Pois, muito bem. Já que a gente já implementou as nossas prefixes list, a gente vai colocar esse nosso bloco, a gente vai fazer uma configuraçãozinha aqui, que é porque a gente vai colocar o nosso bloco
em black hole. IP rota static, a gente vai criar uma rota estática 135.90.0.0, que ele é 1/24, e a gente vai colocar ele na interface null tá errado, null 0. A gente pode dar uma descrição, black hole. Não, a gente vai chamar isso aqui de bloco Netflix. Bloco Netflix. Aí ele dá esse comando aqui, né, dizendo que isso aqui não vai criar uma rota estática, mas sim uma rota, né, que vai ser falha. O que é isso aqui, pessoal? Por que a gente tem que criar essa rota black hole, né? Vocês se lembram daquela problemática, né, que eu falei sobre a rota default? Que se, por exemplo, eu pingasse para um endereço que não tivesse ali dentro, que não tivesse ali configurado no meu dispositivo, ia ficar gerando um loop ali entre o pacote, é justamente isso. Se, por exemplo, assim, eu aqui na minha Netflix, né, eu tenho aqui um IP que não está configurado, né, dentro da minha rede. E, por exemplo, eu estou usando esse bloco. Só que aqui, né, quando eu estou fazendo esse enlace aqui, eu estou só utilizando 4 IPs desse bloco. E se eu pingar para por exemplo, se a Google pingar para um IP que não está sendo usado, aí vai ficar dando esse loop, vai vindo pacote para cá, e depois chutar para cá, chutar para cá, chutar para cá. Não. Ele coloca, né, se, por exemplo, eu pingar para um IP desse meu bloco aqui que não está sendo usado, esse IP ele vai para black hole. Ele vai para o buraco negro, né, por assim dizer. Né? Então, assim, ele não vai ficar gerando loop aqui na interface. Então, isso aqui é uma política, né, que a gente tem que configurar antes da gente fechar o nosso PI, né? De a gente fechar aqui a nossa conexão entre as duas empresas. E o que a gente pode fazer também é... Deixa eu ver se a gente pode fazer isso. Acho que não precisa. A gente pode fazer sim, IP. A gente pode criar uma rota estática 0.0.0. Eu acho que isso aqui não precisa não. Enfim, agora o que a gente vai criar? A gente vai criar as nossas routing policies. As routing policies, pessoal, são justamente onde a gente implementa as ações que a gente criou nas IPs prefixes lists, né? As routing policies, elas são, digamos assim, elas são as políticas, né, de roteamento, e as prefixes lists, né, elas implementam as ações. Logo, o que acontece? Aí quando a gente cria uma routing policy, a gente está justamente ali implementando as políticas que, né, que vão permitir o que entra na nossa rede e o que sai. Por padrão, o que é interessante, né, para a gente quando está implementando o BGP? É sempre a gente criar políticas, né, de roteamentos que neguem tudo. Antes da gente fechar o PI, a gente já cria políticas ali que neguem tudo. Que é para justamente a gente não correr o risco de, ali, a operadora tá injetando alguma coisa na nossa rede que não seja o que é conveniente. Por padrão, né, quando a gente cria routing policy, só de você colocar routing policy, o Huawei, né, o sistema operacional do Huawei, ele já nega tudo. Mas, né, é importante, né, a gente criar, né, a routing policy ali para justamente a gente fazer essa ação de negar. E como é que a gente vai negar isso? A gente vai criar primeiro o escopo aqui da nossa routing policy. A gente vai dar um IP, a gente vai dar um routing policy, a gente vai dar um routing policy. A gente vai criar primeiro um filtro aqui de entrada, né? Netflix V4, né? Que é um bloco IPv4. A gente vai dar uma ação de negar, que é deny, né? Que é aqui na sintaxe aqui do Huawei. E a gente vai dar uma preferência para ela, que vai ser o Node 100, né? Ela vai se localizar no Node 100.
Aí, por exemplo, aí o Huawei já fala, né? Ó, já criou aqui uma nova sequência, né? Aí a gente vai criar aqui o nosso filtro. O filtro de Alt. A gente vai criar o nosso filtro de Alt. E ele vai ter essa mesma preferência aqui. Não, desculpa, pessoal. Eu ia vacilando aqui. Ele já entrou aqui na Routing Policy. A gente vai criar o nosso filtro de Alt. Dá um vacilo grande aqui. Vai dar tudo errado. E ele já criou essa sequência. Pronto. A gente criou primeiro, né, o escopo, né, das nossas Routing Policies. E agora a gente vai implementar onde essas Routing Policies elas vão ser implementadas, onde elas vão ser aplicadas, né? Então, onde é que elas vão ser aplicadas? Vão ser aplicadas na instância BGP. Então, eu vou aqui em BGP. Aí eu coloco o número do nosso AS. Mas já que as nossas Routing Policies já foram implementadas, a gente já pode começar a fechar a conexão. Como é que eu fecho a conexão, né, pessoal? Eu vou criar um PI, que é tipo um caminho, né? Ele vai criar um caminho para essa minha borda aqui do Google. Então, no PI, eu vou escrever aqui PI. A gente vai escrever o número do IP, né, que a gente está se conectando. Se a gente é o 2, numa rede barra 30, né, a borda ela vai ser o 1. 50, 50. A sua bateria está acabando, né? Você pode desconectar o ventilador, tá bom? Se a gente quer se conectar no Google, né, a gente sabe que o PIR dele é o 1. Então vai ser o 50.50.1.1. E o número do AS, né, a gente coloca aqui qual é o AS dele. Aí tem aqui a AS number. E o AS dele é o 15.16.9. 15.16.9. A gente dá um commit. Beleza. Dá um commit aqui. Aí a gente pode dar uma descrição, né, para esse PI. Porque, tipo assim, as empresas, elas podem ter várias instâncias, né? Elas podem ter várias instâncias BGP, né? Elas podem estar se conectando com várias empresas. E elas todas ficam ali dentro do mesmo AS. Então a gente dá um description e a gente diz que isso aqui é a Netflix pro Google, né? Netflix pro Google. A gente dá um commit. Para depois que um outro analista, né, outra pessoa for olhar o nosso script, né, ele vê que isso aqui, para onde é que esse pi está apontando, né? Aí a gente vai fazer o quê? A gente vai, antes da gente subir a nossa instância, antes da gente começar a implementar, a gente vai dar, um ignore aqui no pi, né? Por quê? Para esse pi não ficar ativo antes da gente implementar todas as routing policies, né? A gente vai dar um ignore. E esse pi, ele, por enquanto, ele vai ficar desativado. Ele vai só ativar só quando a gente implementar tudo. Agora, né, a gente vai fazer a conexão das nossas routing policies. A gente criou aquelas routing policies, né? Então a gente vai implementar para onde elas vão ser aplicadas. E elas vão ser aplicadas justamente no PIN. Então a gente vai dar 50, 50.1.1. A gente vai dar um routing policy. Ele já até completa, né? E a gente vai dar um Netflix V4 in. E a gente vai implementar o que elas vão fazer. Elas vão ser ação de import. Essa Netflix V4 in, né? Já que é entrando, ela vai ter a implementação de importar. Dá um import. E a routing policy que a gente colocou como alt, ela tem a ação de export, commit, né? Agora, né, a gente vai começar a implementar, né, as ações dentro das routing policies. Já que a gente já
criou o escopo das routing policies e a gente já aplicou onde essas routing policies elas vão ser implementadas, né, que é justamente ali no PI, essas routing policies elas vão servir ali para o PI da nossa instância BGP, a gente vai começar a escrever as ações, né, que vão ali trazer a conexão ali da routing policy. Então a gente vai primeiro aqui escrever routing policy, a gente vai voltar aqui em routing policy, aí a gente vai dar um Netflix V4 in, né? A gente vai primeiro para as routing policy de entrada, a gente vai dar um permit de preferência 90, né? Já que a gente criou primeiro as de 100, a gente vai dar um de preferência 90. E a gente vai dar aqui, a gente vai implementar uma ação, né? Para implementar a ação da prefix list, a gente dá um if match IP prefix. Aí a gente diz o que é, né? Vamos primeiro colocar a rota default, né? Pronto, a gente implementou aqui a rota default. Dá um commit. Aí aqui a gente vai começar a implementar a outra. Com o valor 80, né, a gente vai implementar outra route policy, que é do tamanho, que agora a gente vai colocar a preferência 80. E a gente vai dar um if match IP prefix. A gente vai dar uma permissão para esse bloco do Google, né? Bloco Google /24. A gente vai permitir ele. Vai permitir o bloco do Google, dar um commit, dar um Q. A gente já implementou agora as ações dos filtros de in, agora a gente precisa implementar as ações dos filtros de out. Implementei as ações dos filtros de in, vamos implementar as dos filtros de out. Vamos dizer, né, que a gente quer mandar rota default também, né, para o Google. Como é que é o comando? Routing policy, Netflix, Netflix out, permit, node 90. Permite node 90. Aí a gente dá um if match IP prefix. A gente vai dar no IP prefixes, né? Vamos permitir a rota default. Rota default. Commit. Vamos voltar. Aí vamos criar a nossa última política, né? A nossa última política, né? Que a gente vai implementar, que é para o outro filtro de out. Opa, vamos lá. Vamos lá. Routing policy. Netflix out. Permite node 80. If match. Poxa. É um IP prefix. A gente vai estar permitindo o bloco Netflix. Pronto, permitiu o bloco Netflix. Dá um Q aqui. Aí, né, pessoal? A gente vai verificar se funcionou. A gente vai voltar lá no OSP, lá no BGP. E a gente tinha dado lá um ignore, né? A gente vai desfazer aquele ignore. A gente vai 29.06. Dar um diz, né? Pra gente ver o que a gente fez aqui dentro do BGP. Tem aqui as configurações que a gente implementou. E nesse comando aqui, a gente vai desfazer ele. Então a gente vai dar um undo. Commit. Beleza demais.
Aí o que a gente vai fazer? A gente vai ver se a instância BGP ela subiu. Então a gente vai dar um disp BGP pi. Olha aí, pessoal. Depois de todo esse sacrifício, aqui ó, a instância BGP subiu. Ela está established. Bora ver o que a gente tem na nossa tabela de rota. Disp. Oxi. Aí, display. Display routing table. IP routing table. Aí, vejam aqui, pessoal. Vejam bem essa rota aqui, ó. Essa rota aqui não é justamente a minha rota que o meu bloco Google divulgou, não é? Sim. Aí. Eu tenho alguma outra rota aqui dentro alguma rota que pertence aqui à minha rede do Google? Tem não, né, pessoal? Porque se tivesse essas outras rotas também estariam eBGP, né? Eu só tenho só tenho uma rota eBGP. Será que funciona? Ping 45.20.0.10, né? Será que funciona? Não funcionar, cara, eu vou chorar muito. Eu vou chorar muito, 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 muito mesmo, porque já são 12h18. Não funcionou. 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 Eita, menino. Vocês conseguiram entender, pessoal, até aqui? Não a configuração, obviamente. Mas vocês conseguiram entender o paradigma até aqui? Sim, só tem acesso literalmente a borda, tá? Toda a rota que a borda tem para dentro do Google tá ali a Netflix. Aí, se você quiser tentar falar com alguém do Google, você tem que se comunicar com a borda e a borda que trata de rotear para esse dispositivo. Não, perceba o seguinte, ó. Eu tô aqui na. Vocês percebem que, tipo, aqui tu percebeu que só a borda tem essa rota aqui, ó. É só a borda que tem essa rota. Tu quer olhar Tu Sim. quer ver nos outros roteadores? Não acredito em Bora ver aqui você. nos outros. Não, mano, bora ver. Eu também tô pra justamente aqui mostrar. Vixe, Maria. Bora ver aqui, ó. DISP, PP, Routing Table. Ó, tem um monte de rota, mas não tenho nenhuma IBGP. É BGP. Eu só tenho a minha rota, eu só tenho lá na borda. É só a borda que tem a rota. Só a borda que tem essa rota. E vamos fazer outro teste aqui, já que a gente qual era o paradigma mesmo, era que a minha borda ela só alcançasse somente aqui o servidor do Google, né? Vamos tentar pingar para loopback aqui, ó, do server aqui. Vamos dar um ping 172.20.3, 0.3. Não pinga, né, pessoal? Como que diabo é isso, né? Não faz sentido. Se o pacote ele sai daqui, ele passa pra cá, passa pra cá, passa pra cá e chega aqui, por que diabo eu consigo chegar aqui e não consigo chegar aqui? Por conta das tuas políticas de. Justamente. As políticas de roteamento. As políticas de roteamento só permitem eu chegar nesse IP aqui. Eu só permiti que o Google enviasse somente essa rota aqui. E eu aqui na minha política de roteamento aqui na borda, eu só permiti que somente essa rota aqui, somente esse bloco,
viesse aqui para mim. Eu não quis nada além disso, somente esse bloco. Somente esse bloco. Então, só o que tiver dentro desse bloco aqui é o que eu quero. O que tiver fora desse bloco eu não quero. E também a Google não está me enviando nada fora desse bloco, né? Também. Isso eu garanto para vocês. Eu não vou mostrar a configuração da Google, né? Porque senão o workshop vai durar 3 dias. Mas e aí? A borda alcança. Será que o meu roteador alcança? Ou quer dizer, esse meu VPC alcança? Tá até já no ponto aqui com o CMD aqui. Vamos dar um ping. Ping. 45.20.0.10, né? Alcançou demais. Por que ele alcançou, hein? Espera aí, deixa eu fazer só um negócio aqui. Aqui eu vacilei aqui. Espera lá. Disp current. É porque, pessoal, eu tinha feito esse laboratório ontem, né? Aí eu testei ele primeiro, né? Pra ver se eu conseguia fazer. Primeira vez que eu tô implementando um BGP aqui, é com vocês aqui. Aí eu acho que eu esqueci de apagar uns comandos aqui para demonstração. Vou ver só se eu acho aqui. Aqui, rapaz. Por isso que funcionou de primeiro. Não era para ter funcionado, não. Acontece, né, pessoal? Mas agora tá certo. Bora ver agora. Agora não é para funcionar, não. Se funcionar, eu choro. Ó, não funcionou agora, ó. Destination net unreachable. O destino é inalcançável. Não funcionou. Mas é estranho, né, pessoal? Tem na borda, mas não funciona aqui no meu VPC que está conectado ali à rede, que está conectado na borda. Vocês têm dimensão do que isso pode ser? Qual que é o problema aqui? Só para a gente fechar o workshop. Vocês chutam alguma coisa que é o problema? Eu chutaria que é porque esse cara ele não tem acesso à rede exterior, né? Então, ele só tem acesso à rede interior e não tem nenhuma política que diga tem que ir para a borda esse pacote. Não tem nenhuma rota que tem que ir para a borda para a borda enviar. Tá no rumo. Tá no rumo, bem no rumo, na verdade. Bem no rumo. Se a gente puxar aqui o comando aqui do core, né? Eu já mostrei isso aqui para vocês. Mas aqui, ó, disp ip routing table. Como eu falei para vocês, diferente da borda, o core ele não tem uma rota que me leve para cá, não é? Isso. Só que, tipo assim, existe uma forma do meu core ele conseguir chegar na borda. Ele chegar lá nesse servidor. Vocês se lembram? Eu apresentei ela lá no comecinho. Eu vou dar uma dica. Já que eu não sei exatamente a rota, eu posso implementar uma rota que englobe tudo. Vocês se ligaram o que é? É a famosa. É a Coringa? Não. Ah, é a A máscara máscara. 000, né? Isso, justamente. Show. Então a gente dá um IP route static, aí a 0.0.0 barra 0.0.0. E para onde é que essa rota ela deve apontar? A borda. Pra borda, show. Aí
para a bota vai ser 000.1. Dá um commit. Será que funciona agora? Funciona, né? Que eu entreguei já. Tá aí, pessoal, funcionou. E é isso. É isso, pessoal, que eu tinha para mostrar para vocês. Alguma dúvida, assim? Na minha parte, não. Fechou. Show, viu? Vocês gostaram aí, pessoal? Dei o sangue aí pra mostrar isso aí pra vocês. Primeira vez que eu implemento um BGP também. Eu só conheci o conceito, mas implementar mesmo, não implementei não. Só um workshop mesmo, assim, pra eu criar vergonha na cara e começar a implementar essas coisas, né? Pois é, pessoal, mais alguma coisa assim que vocês queiram falar? A gente estava falando muito sobre certificação, né? Vocês que estavam com questões aí sobre certificação, né? Só dar uma olhadinha aqui, só no tô apertando T. G, ó. Pessoal, vocês estão me escutando? Sim, sim, eu acho que teu PC tinha dado uma travadinha, mas já voltou. Desculpa, beleza, mas voltou agora, né? Sim. Vocês estão vendo, vocês estão vendo essa tela aí da Huawei, né? Essa daí, pessoal, é a tela da SAT Academy, né? Que é uma instituição da Huawei que fornece que está na questão educacional, né? A gente consegue obter informações aí, formações, né? Sobre as certificações, sobre redes, e aí que a gente pega as documentações e aí é onde a gente pode tirar as famosas certificações. Aí aqui, né? A gente vai nesse campo aqui de certificação, a gente vai nesse curso certification, né? Aí vai abrir aqui as certificações, né, que a Huawei ela oferece, né, pra gente. Aí aqui são todas as certificações que a Huawei oferece. Ela oferece certificações na parte de infra, né? Aí, pessoal, a gente tem essas certificações aqui de Datacom, né, que é o Route Switch, que é o que particularmente eu busco, né? Aí tem essas de storage, tem essas de 5G, né? LTE, para quem não sabe, é 4G. A Huawei também oferece certificações na área de telefonia, todas nesse nível aqui, ó, que é o HCIE, que é o Huawei Certification SAT Expert. Aqui a gente tem a certificação que é a Professional e a gente tem a básica, né, que é a Associate. Todas essas certificações elas têm esses 3 níveis aqui. Aí, como eu já disse, né, cada certificação você paga um valor em dólar, né? Se eu não me engano, essa daqui ela custa $200, né? Essa daqui custa uns 250, essa aqui uns 300, 350. Essa daqui, pessoal, é uma prova meio cabulosa. Essa daqui é para tirar a certificação HCIE, né? Se eu não me engano, parece que são 8 horas de prova. É um laboratóriozão que você tem que implementar um monte de coisa. Aí você fica 8 horas na prova. É um dia todinho. É loucura pra galera tirar a certificação HCIE. Aí, né, também pra galera que, tipo, eu não gosto muito de rede, não. Tipo, beleza, pode ter outras coisas aqui, né? Tipo, tem a parte de software e hardware, né? Tem IA, né? A galera que quer mexer com IA. E também tem a galera aqui que quer mexer com plataforma cloud de serviço, né? Tem cloud computer, cloud server, big data, né? Tem IoT também, para quem quiser. Então, assim, a Huawei ela oferece muita certificação, é muito completa. Como eu já disse, né? Tem como tirar certificações pela Huawei. Cara, eu acho que, tipo assim, pro estudante, eu acho que tu consegue tirar de graça. O estudante, né, por exemplo, porque a UFC ela tem um vínculo direto com a Huawei, né? Aí, tipo assim, eu acho, né, que as instituições que têm vínculo direto com a Huawei, você consegue tirar de graça. Pergunta pro Wendley. O Wendley, ele trabalhava ali com a Huawei, ele consegue te encaminhar. Então, assim, para quem quiser depois fazer tirar umas certificações e tudo mais,
Então, assim, tu consegue tirar de graça, né? Então é isso, pessoal. Para quem tiver com mais dúvidas, né? Ah, e sim, né? Outra coisa que eu acho que vale a pena falar, não é menosprezando, mas assim, as certificações da HAL, elas são muito válidas assim para reconhecimento e para estudo, né? Mas assim, se você quer ter conhecimento ali no mercado, né? Se você quiser ser enxergado ali no mercado, é interessante você buscar umas certificações da Cisco, né? A Cisco é outra fabricante, né, de equipamentos de telecomunicações, muito famosa por sinal, até maior que a Huawei. E não vou falar sobre a Cisco, né, até porque tipo, senão vai se estendendo muito, né? Mas quem tiver interesse depois pesquisa, né, Cisco, Huawei, Juniper, Microtik, né, todas essas empresas, né? A Nokia também, todas essas empresas, né, elas também oferecem esses serviços de telecomunicações e também elas estão aí, né, para oferecer essas certificações. Então é isso, pessoal. Eu agradeço a atenção de vocês, tá bom? E do mais, assim, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, que eu puder esclarecer, né, dentro do que tiver, dentro dos meus conhecimentos, né? Tipo assim, não vou também achar que, por exemplo, eu sou um expert, alguma coisa assim desse tipo, eu tô longe disso, né? Mas, assim, é só o fundamento aqui, é justamente aqui para a gente compartilhar, né, esse conhecimento de cada um, né? E a gente, né, tipo assim, isso talvez despertar o interesse de alguém, né? Tipo, isso já ser o ponto de partida para outras pessoas, né? Procurarem, né? Mais esclarecimento e tudo mais. Pois beleza, pessoal. Agradeço aí a participação de vocês, tá bom? Foram 2 horas, né, cara, de workshop certinho, né? Que a gente começou 10h30. Obrigado aí, Azael. Qualquer coisa aí, só entrar em contato. Valeu, se quiser. Eu espero aí que, tipo assim, beleza, eu sei que muitos de vocês não entenderam, né, as configurações, porque realmente é muita coisa. Até um dia desses, isso que eu mostrei para vocês era muito confuso para mim. Mas, assim, o que é importante aqui é a gente entender o paradigma disso, né? O que a gente está querendo resolver. Então, tipo assim, só de vocês terem entendido, né, o que essas configurações resolvem, as problemáticas, né, já vale muito. Pois é isso, galera. Bom almoço aí para vocês aí. Abraço, viu? Qualquer coisa aí, estamos à disposição.